Boa noite aí para vocês. Espero que vocês estejam bem. Hoje daremos continuidade com a parte de produção textual e falaremos sobre o texto de opinião, que é o editorial. Então, se a gente vai falar de um texto de opinião, nós estaremos conversando sobre a modalidade dissertativa, argumentativa, ok? Então, lembrem-se aí. E para que nós vamos estudar o texto de opinião? Onde esse texto se enquadra? Para que ele serve? Então, quando a gente fala de texto editorial, significa que ele vai ser um texto dissertativo, pois ele vai desenvolver argumentos baseados em uma ideia central, crítica, põe um ponto de vista informativo, porque relata um acontecimento. Então, aqui nós estamos trabalhando com o gênero textual que está dentro da parte do jornal, ok? Então, se é um texto editorial e está dentro do jornal, ele é um tipo de texto jornalístico e que geralmente vai aparecer no começo das colunas, no início das colunas. Por quê? É um texto da edição do jornal, é um texto do corpo editorial. Então, ele geralmente não vem assinado. Pode vir com o nome carta ao leitor ou carta do editor, tudo bem? Mas eles não vêm assinado. Por exemplo, Elissa 2019, coisas assim. Ele não vem assinado, não tem o nome de quem escreveu, porque é sempre o corpo editorial da redação que faz. E eles são textos opinativos. Como eles são textos opinativos, eles vão trabalhar com a parte de opinião. E o que é essa opinião? A opinião é um julgamento, um modo de ver e pensar a realidade, sem o caráter de certeza objetiva. Por quê? É o que eu penso sobre aquilo. Então, não é algo certo, é algo objetivo, ou melhor, é algo subjetivo. Porque se é uma opinião minha, não é algo que é certeza para todos. Diferente da matemática, a matemática ela sempre é objetiva. Quando a gente trabalha com a parte de opinião, é algo muito subjetivo, porque depende da pessoa. Por exemplo, eu adoro a série Friends, né, que é justamente a camiseta que eu estou usando hoje. Para mim, a série é perfeita, maravilhosa. Agora tem gente que vai virar para mim e falar que Friends é uma porcaria e que How I Met Your Mother é muito melhor. Então, isso são opiniões, tudo bem? É algo subjetivo porque é próprio da pessoa. Não é algo global, não engloba todo mundo. É sim uma coisa pessoal. Apesar disso, um texto de opinião, como um artigo ou um editorial, deve estruturar o pensamento com rigor lógico e apresentar argumentos válidos e convincentes. Já que a gente está trabalhando com texto dissertativo, a parte fundamental aqui é a argumentação. Então, por exemplo, por que eu falaria que chocolate branco é ruim? Minha opinião. Eu não gosto de chocolate branco, mas é uma opinião, certo? Minha opinião é algo subjetivo a mim. Só que na hora de escrever um editorial, por exemplo, que é um texto de opinião, eu preciso de argumentos que serão válidos e convincentes, porque é um texto dissertativo. Lembrem-se, o texto dissertativo, ele tem caráter de convencer o leitor. Então, quando eu trabalho com essa parte de minha opinião, eu preciso te convencer. Então, por que que o chocolate branco ele é ruim? Ah, porque ele não é feito de cacau, ele é feito de gordura, então faz mais mal para o nosso organismo do que o chocolate preto, tudo bem? Então, eu vou sustentar a minha opinião com base em argumentos. Por isso que eu vou precisar da argumentação. Então, a gente vai trabalhar com a dissertação argumentativa e não com a dissertação expositiva. E aqui tem o que é um argumento. O argumento é um recurso para convencer alguém sobre a validade de uma tese ou opinião. Há vários tipos de argumento, como a dedução lógica, a comprovação com dados, que é a prova concreta, e a relação entre causa e consequência, a comparação, a citação e entre outros. Quando nós vamos escrever um texto dissertativo argumentativo, a gente sempre tem que olhar qual tipo de argumento é mais válido para a nossa escrita. Por quê? Por exemplo, aqui, se nós formos escrever sobre o coronavírus, que é algo atual, precisamos de provas, certo? Então a gente vai para a parte de dados, que no Brasil, cada dia mais crescem os casos, porque as pessoas não têm ficado dentro de suas casas, não têm tomado as devidas problema com essa palavra. Elas não têm se prevenido de modo correto. E também a gente pode ter aqui citação, que são os argumentos das autoridades que vem estudando, então não é do nosso
do presidente, que não sabe do que está falando, são de pessoas que estudaram sobre aquilo. Então, são os infectologistas, as pessoas que são especialistas em pandemia, são os especialistas em doenças virais. Então, tudo isso são os argumentos de autoridade, são pessoas que sabem do que estão falando, são pessoas que estudaram sobre determinado assunto. E também, essa parte de causa e consequência é o seguinte: se nós não ficarmos dentro de nossa casa, falando ainda sobre a pandemia do coronavírus, uma pessoa pode conseguir infectar 5, por exemplo. É uma causa. E a consequência é que cada vez mais essas pessoas serão infectadas. Porque se eu infecto 5, a minha vizinha consegue infectar mais a família dela inteira. A família dela vai passando. Por isso que é algo que cresce muito rápido, que é uma doença que a aceleração dela, a contaminação dela é muito acelerada. Então, isso seria, por exemplo, uma causa e consequência. A causa da gente não ficar dentro de casa, de quarentena, tem a consequência de que mais pessoas estão infectadas. Então, essa é a parte da argumentação, a gente saber gesticular e argumentar para poder convencer alguém dos nossos argumentos, porque o nosso ponto de vista é desse jeito. Então, não é só pegar a minha opinião, eu preciso embasar essa opinião com cunho científico. Por isso que quando a gente fala de dissertação, é um texto mais científico, porque você precisa desses embasamentos na hora da escrita. E qual a estrutura? Como é um texto dissertativo argumentativo, vai seguir a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Então, a gente precisa da introdução, desenvolvimento e a conclusão. Como é um texto editorial, é mais de uma pessoa que escreve, é mais de uma pessoa que revisa. Então, tem que ter uma introdução, que é a exposição do assunto que será tratado, do decorrer da nossa leitura. Tem que ter um desenvolvimento, que é a argumentação do escritor, que vai ser a principal ferramenta. Então, toda a nossa parte teórica está no desenvolvimento. E a conclusão, que é a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. É a mesma estrutura de uma redação dissertativa argumentativa. E tem algumas características. Por ser um texto de opinião, o caráter dele pode ser subjetivo também, porque aqui a gente está falando de uma edição de jornal, não é sobre eu escrevendo uma redação para o Enem, que eu preciso ser imparcial. Aqui não, a gente vai estar trabalhando com editorial jornalístico, então pode ter esse caráter subjetivo, ok? A linguagem nesse momento, ela não precisa ser extremamente culta ou padrão, ela pode ser uma linguagem simples e clara. Por quê? Quando a gente fala de jornal, tanto online quanto jornal impresso, é um veículo, ou seja, é um local de divulgação que abrange muita gente, ou seja, que tem essa capacidade de abranger a massa populacional. Então, você precisa ter esse balanço. As pessoas, elas sabem mais a linguagem culta ou a linguagem simples e clara. Então, eu não posso ficar enchendo linguiça com palavra difícil nesses textos. A linguagem dele tem que ser clara e objetiva, por conta dos leitores. Lembrem-se, quando a gente divulga o nosso texto em algum lugar, a linguagem dele tem que estar adequada ao nosso gênero, ao nosso suporte de veiculação. O que é esse suporte? O texto será veiculado, é onde a gente vai postar o texto. Por exemplo, se eu vou fazer, sou militante, estou militando no Twitter, eu posso escrever de qualquer jeito, certo? Agora, se eu sou jornalista e eu vou publicar uma matéria no meu jornal sobre determinado assunto, eu preciso ter uma linguagem diferenciada por conta do público que vai ter acesso àquela revista. A revista Toda Teen, nem sei se existe ainda, que era destinado para adolescentes, sobre os famosos, né, todo esse mundo da música. A linguagem não era difícil. Então a gente precisa adaptar a linguagem ao nosso público-alvo. Se você pega uma revista científica para ler, você não entende nada, porque a linguagem é científica. Então você molda a linguagem de acordo com o seu público específico. Também, como são textos argumentativos, dissertativos, tem que ter a estrutura destes textos, que é o que eu passei aqui para vocês antes. A gente precisa de começo, meio e fim. Todos eles bem ligadinhos, bem adequados, sempre tendo em vista a linguagem simples e clara, por ser um gênero jornalístico, ok? Que é veiculação populacional, todo mundo pode ter acesso. Então, eu preciso que todo mundo consiga ler o meu texto. Temas da atualidade, porque eu preciso, como é um editorial, é um texto opinativo, é um editorial, eu preciso opinar sobre coisas que estão acontecendo.
E esses textos não precisam ser longos, eles são relativamente curtos, por conta disso mesmo, de ser publicado em jornal, que já tem muito texto. É algo mais breve, com temas da atualidade. Então, por serem temas da atualidade, todo mundo já sabe do que vai ser falado. Só que por isso eu preciso da minha argumentação, do meu embasamento teórico, ok? E, a partir disso, como segue o padrão de uma dissertação, precisa ter a introdução, parágrafos de desenvolvimento e a conclusão do texto. E como que deve ser essa parte? Geralmente tem título ou não, dependendo da matéria. A introdução é de no máximo 5 linhas, porque lembrem-se que é um texto relativamente curto. Ele não é um texto muito longo. Então, eu preciso de, no máximo, umas 5 linhas aí para introduzir o meu tema, o assunto que vai ser tratado, e não deve exceder o tamanho dos parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Isso é uma coisa que acontece muito na produção textual dos alunos, da introdução ser desse tamanho e o desenvolvimento ser desse. Só que ao contrário, a introdução precisa ser breve, porque você vai mostrar o tema. O seu ponto de vista vai estar no desenvolvimento, que você vai falar sobre os argumentos. Então, a introdução, ela introduz, ela não vai desenvolver. Por isso, ela precisa ser breve e conter tudo. E nos parágrafos de desenvolvimento, geralmente os textos vão ter aí de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Geralmente eu tenho 3 argumentos ou 2 argumentos, um parágrafo para cada um. E mais ou menos cada parágrafo tem que ter 6, 7 linhas aí. 5, aí você pode ter tipo 4. Se eu escrevo, se o padrão da minha redação está sendo 5 linhas, eu posso colocar um parágrafo com 4 e o outro com 6. Por quê? Eu vou ter mais ou menos uma padronização. E eu não vou ficar com o primeiro parágrafo sim, segundo assim, terceiro assim, o quarto aí tem 2 linhas, é menorzinha, e minha conclusão tem 10 linhas. Então, ele precisa ter uma estrutura, ele precisa ter um começo, um meio e um fim, todo bem organizadinho. Por isso que a conclusão, o tamanho dela também é mais ou menos do da introdução. E é bom também que ela não seja maior que os nossos parágrafos de desenvolvimento. Então, aqui é a mesma estrutura de um texto dissertativo, não tem muito segredo. E aí, qual é a ideia central? Porque se eu tenho uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, precisa ter alguma coisa, certo? Na minha introdução, eu vou ter a ideia central do meu texto, que vai abranger um contexto a ser seguido para a argumentação para o parágrafo seguinte. Então, essa ideia central é um breve apanhado do que você vai abordar no seu editorial, ok? E o desenvolvimento, nessa parte, as opiniões, dados e exemplos serão destacados. É onde entra a dissertação. Por quê? É onde a gente vai argumentar sobre um tema, a gente vai convencer o nosso leitor que aquilo é ok, que aquilo é errado ou que aquilo é certo. Então, quando a gente vai ler um editorial, também no desenvolvimento, o que pode acontecer é você descobrir o posicionamento do jornal. O que é isso? Ali, ó, nas 2 últimas linhas. Pode possuir também refutações de opiniões contrárias, com o intuito de destacar a posição do veículo. Se a gente está pegando aí, por exemplo, no jornal, que todo mundo julga ser de direita na parte política, por quê? Vai trazer textos de esquerda com críticas em cima desse texto. É a mesma coisa de jornais que são considerados de direita, de esquerda, eles vão trazer críticas às coisas que a direita fala, no posicionamento político. Ou um jornal machista, vai trazer pontos feministas, né, do movimento feminista e vai criticar aquilo. Então, a partir dessas refutações, você descobre mais ou menos qual é o posicionamento do jornal ou do veículo que você está lendo. Pode ser um blog, revista, né, que a gente está trabalhando com o meio jornalístico. E a conclusão, que é quando você termina de forma criativa e estimula o sentido crítico do leitor. Por quê? Quando a gente fala de jornal, a gente precisa estimular a parte crítica, a parte argumentativa do nosso leitor. Por isso que é um editorial. E nesse ponto também, a gente precisa fazer com que eles reflitam sobre determinado tema. Então, por que é importante ficar dentro de casa durante essa pandemia? Então, eu vou, dentro do meu desenvolvimento, eu vou falar todos os argumentos necessários e nesse final, na minha conclusão, concluo a ideia e eu preciso que o meu leitor reflita sobre seus atos, ok?
Por isso que um texto editorial, ele sempre vai abordar o cotidiano, porque ele precisa fazer com que o leitor pense no presente e não no passado. Pense no que ele está vivendo, ok? E também a gente precisa trazer essa aproximação de leitor e autor. Por isso que a linguagem não pode ser tão difícil também. Porque lembrem-se, que eu já falei para vocês, a linguagem ela precisa ser adequada ao local onde nós postaremos o nosso texto. Então a linguagem e o suporte andam juntos. A partir disso, eu vou mandar para vocês as tarefas no plural de vocês, prazo para fazer até hoje às 18 horas, depois disso as tarefas se encerram. Se eu tiver problema em mandar as tarefas, eu aviso no grupo do WhatsApp a vocês e peço para que façam na apostila e me mandar foto. Mas, se não houver problema nenhum, as tarefas estarão no plural de vocês de português. Então é isso, gente. Um grande beijo. Qualquer dúvida, mandem mensagem e nos vemos aí na próxima videoaula. Tchau, tchau.